Amados, a gente vai ver Paulo falando justamente com o povo de Corinto, que a gente viu em 1 Coríntios capítulo 3, falando que não podia falar com eles como a espirituais, mas como a carnais, e dizendo ali no verso 7 do capítulo 3, que Deus não tinha vedado eles de nenhum dom, eles eram cheios de todos os dons do Espírito. E Paulo começa dizendo que, ele começa falando no versículo número 1, a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por que Paulo começa escrevendo esse versículo? Porque, como eu disse para vocês, quando nós tentamos usar o Espírito Santo, se eu poderia dizer assim, quando a gente tenta se relacionar com o Espírito Santo sem conhecê-lo, sem poder ter uma vivência com o Espírito Santo, nós nos tornamos ignorantes. Então, a ignorância no Espírito, ela vai tanto daquelas pessoas que não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa, como também a ignorância no Espírito é aqueles que acham que o Espírito Santo é alguém que vem e arrebata aquela pessoa, tira toda a consciência daquela pessoa, e a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela. Eu digo para vocês que, em raras as exceções, o Espírito Santo pode até fazer isso. Ontem eu vi um vídeo na internet, foi a hora que eu refleti um pouco sobre isso. E foi um pastor de muita confiança que colocou isso no Face, de uma mulher que estava embarcando para um voo, e durante aquele período que eles estavam acomodando essas pessoas dentro do avião, essa mulher começou a ser cheia do Espírito e começou a pular e falar em língua estranha dentro do avião. E a turma tentou conter ela, os comissários de bordo começaram a tentar conter aquela mulher, e ela falando em línguas e glorificando a Deus dentro do avião. Ou seja, o que aconteceu? O avião ficou parado no pátio do aeroporto durante 2 horas. Um atraso de 2 horas daquele voo. Só que o mais interessante de tudo isso, porque Deus não faz nada por acaso, por causa dessa parada de 2 horas, foi identificado, durante o período que essa mulher estava cheia do Espírito Santo, foi identificado um problema na turbina do avião. E esse problema que foi identificado era um problema fatal, que se o avião levantasse voo, aquele avião iria cair. Ou seja, Deus se utilizou do enchimento do Espírito Santo para poder proteger a vida daquelas pessoas. Eu vi até uma mulher lá questionando: mas o Espírito está sujeito ao profeta. Também concordo, a gente vai estudar um pouco sobre isso. Mas Deus, Ele é soberano, gente. Deus, Ele é soberano. Aprenda uma coisa: não engesse a Deus dentro de uma caixinha. Toda regra tem a sua exceção. Pastor, mas na palavra de Deus não tem isso, não tem? Vai dizer a palavra de Deus que nenhuma pessoa normal que não fosse sacerdote não poderia comer o pão da preposição que ficava dentro
ai, será que no final que o pastor vai orar para mim, eu vou cair, Teve até um irmão outro dia veio falar, o pastor começou a falar do Espírito outro dia, e a gente começou a orar no final, ele falou, fiquei com medo de cair, eu falei, pode ficar tranquilo, que se você cair no Espírito, você não vai se machucar. Deus, Ele não faz nada para que a gente venha se ferir, para que a gente venha ter algum prejuízo, para que o nome dEle não seja glorificado. Então fique tranquilo. Então Paulo estava falando assim, ó, eu não quero que vocês sejam ignorantes. A ignorância é muito ruim, ela tanto faz com que as pessoas desprezem o Espírito Santo, como faz com que as pessoas sejam taxadas de louco por aí, porque a gente vê que a questão do Espírito Santo tem sido muito mal usada nos dias de hoje. E por que isso é mal usado nos dias de hoje? Porque cada vez mais, meus amados, conforme o mundo avança, há uma carência cada vez mais por Deus, há uma carência cada vez mais por conhecer a Deus no profundo. As pessoas hoje estão carentes em ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Por isso que as pessoas às vezes vão procurar aí feitiçaria, vão procurar espiritismo, vão procurar um monte. Por quê? Porque dentro delas, vai dizer lá em Eclesiastes capítulo 3, se eu não me engano no verso 11, que Deus colocou dentro do homem a eternidade. Essa eternidade não é questão de você não morrer nunca mais. Deus colocou dentro do homem as questões espirituais. Então a pessoa, quando não conhece as coisas de Deus, ela vai procurar em outros caminhos que não é Deus, e outros caminhos que não vão preencher, que vai trazer mais confusão para a vida delas. E Deus tem algo maravilhoso, Ele tem um óleo novo para poder derramar sobre sua vida. É só você abrir o seu coração. Então, nós vamos ver que quando a gente não se relaciona de uma forma correta com o Espírito Santo, é a mesma coisa que nós vivíamos quando nós não conhecíamos a Deus. Olha o que vai dizer no verso número 2. Sabeis que outrora, quando eram gentios eram as pessoas que ainda não tinham se convertido para o judaísmo. Deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Aí, pastor, gentil, você falou que é aquele que não converteu ao judaísmo? Pois bem, gente, Paulo era judeu. E quando ele se converteu ao cristianismo, ele era um cristão judeu, ele não deixou de ser judeu. A gente vai ver Paulo falando, eu sou o quê? Eu sou judeu de judeus. Ele não falou que eu era, ele era judeu, mas era um judeu messiânico, que acreditava plenamente em Jesus Cristo. Então, por quê? Porque os gentios, quando as pessoas não eram gentios, eles eram o quê? Eles criam em vários deuses. E a gente vai falar muito sobre a questão do falar, do profetizar. A questão do Espírito Santo, ela envolve muito a questão da fala. Por isso que ele vai falar, ó, quando vocês eram pagãos, vocês eram gentios, vocês se relacionavam com os ídolos mudos. Ídolos mudos, meus amados, é tudo aquilo que não é o Espírito Santo. Tudo aquilo que não é o Espírito Santo é ídolo mudo. Ah, pastor, mas a santa lá fala comigo. Então, não é a santa que está falando com você, porque é o que está falando aqui. Ah, mas só está falando, não. Salmo 115, o que vai dizer? Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. Olha o que acontece, que vai dizer no Salmo: tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Ou seja, as pessoas que se dobram diante de imagens, as pessoas que estão conectadas com algum tipo de divindade que não seja Jesus, essas pessoas estão mudas, estão cegas espiritualmente, estão surdas espiritualmente. Se ela ouve alguma coisa, pode ter certeza que divino não é. São ídolos que não têm capacidade de se relacionar. E Deus, Ele é um Deus o quê? O Espírito Santo, Ele veio, Ele é derramado sobre as nossas vidas para quê? Para que nós venhamos a nos relacionar melhor com Deus. Para que nós possamos ser a habitação de Deus. O desejo de Deus sempre foi habitar entre os homens. A gente vai ver que quando faz o Éden era o quê? Era um santuário. Deus, todo final de tarde, Ele vinha ali para poder se relacionar com o homem.
A gente vai ver que o povo vai para o deserto, cria-se um tabernáculo, para quê? Para que Deus habitasse entre os homens. A gente vai ver que constrói o verdadeiro templo de Salomão, para que Deus habitasse entre os homens. E a gente vai ver que vem a descida do Espírito Santo, a gente vai ver que Deus sopra o Espírito Santo, para que o Espírito Santo habite em nós. Deus é um Deus que quer se relacionar conosco, e quanto mais relacionamento, mais Espírito Santo. Por isso que você tem que estar aberto a receber tudo aquilo que o Espírito Santo tem para a tua vida. E a gente vai ver aqui que Deus, ele tem um propósito para tudo isso. Em primeiro lugar, o Espírito Santo vem para quê? Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que Paulo vai dizer, ninguém pode dizer que Jesus Cristo, por isso vos falo, que ninguém que fala pelo Espírito pode dizer, Jesus seja maldito. Não tem como. Por isso que aquela questão do batismo, da blasfêmia contra o Espírito Santo, que todo mundo, às vezes vem perguntar, pastor, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Quando eu estava no mundão, eu caçoava de Jesus, eu fazia uma série de coisas, aí eu pergunto, hoje você se sente mal com isso? Sinto. Então é sinal que você não blasfemou contra o Espírito Santo. O próprio medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo é um sinal que você não blasfemou contra o Espírito Santo. É muito louco. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não tem... a gente às vezes acha que Deus, ele tem problema com os nossos pecados. E às vezes o camarada, ele faz alguma coisa e fala, nossa, mas com isso aí Deus pegou mal pra caramba comigo, cara. Gente, pode ficar tranquilo. Você pode pecar. Deus, ele vai tratar esse seu pecado, mas ele não tem problema com o seu pecado. Quem tem problema com o pecado somos nós. O Espírito Santo, ele vem para poder trazer esse entendimento para nós. Então, o único que é capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, você que tem aquele parente que ainda não se converteu, não adianta você ficar falando para ele que ele vai para o inferno. Não adianta você ficar falando uma série de coisas para ele, porque é o Espírito Santo que vai convencer. Ele convence. E o que é um convencimento? Convencimento é alguém que conversa com a gente, é papo de vendedor. Você entra dentro das Casas Bahia lá, você não está precisando de geladeira, o cara vem, você pergunta lá sobre fogão. O cara fala, o fogão que você quer não tem, mas tem a geladeira aqui, ó, tal, 2 portas, daqui a pouco você está saindo, você comprou a geladeira. Ele convenceu você na boa, não fez força nenhuma, ele não precisou colocar nenhuma arma na sua cabeça para que você achasse que aquela geladeira era suficiente para você. Então, gente, a gente começa a ver Paulo e ele vai falar que os dons são diversos, mas o Espírito é um só. Ou seja, há vários dons. Eu vou trabalhar com vocês somente nos 9 dons. Mas se a gente fizer uma análise minuciosa da palavra de Deus, a gente vai ver que tem aproximadamente 40 dons relacionados ao Espírito Santo. A gente vai trabalhar com os 9 básicos, porque desses 9 ramifica outros. E é muito lindo o simbolismo do Espírito Santo. O símbolo máximo do Espírito Santo dentro do tabernáculo, para que a gente possa compreender um pouco, é o castiçal ou o menorá. O menorá é aquele candelabro, né, que era aceso todos os dias para poder iluminar os pães da preposição e o altar de incenso. E ele era composto de 7 braços, um tubo central que ramificava outros 3 de cada lado. E o que é mais interessante, que dentro desses 3 de cada lado, em cada haste havia 3 amêndoas, totalizando 9 amêndoas de um lado e 9 amêndoas do outro. Ou seja, a perfeição de Deus nos seus detalhes. 9 lados, o fruto do Espírito. Nas outras 9 amêndoas, os dons espirituais principais. A amêndoa é aquilo que produz o quê? Um óleo, que é o símbolo do Espírito Santo.
A amêndoa é o quê? É um tipo de oleaginosa, é um tipo de planta que ela começa a brotar antes das demais, ou seja, fala de alguma coisa que é profético, algo que vem antes da normalidade. Ou seja, Deus ele quer trabalhar em nós para que nós sejamos mensageiros para essa terra. Deus ele quer colocar dentro de você coisas novas. Deus ele quer poder trabalhar com você e antecipar todas as coisas através do relacionamento com o Espírito Santo. E é muito bom você poder relacionar com o Espírito Santo, sabe por quê? Quando você tem um bom relacionamento com o Espírito Santo, eu não vou falar para você que é 100%, mas vai diminuir bastante o erro de você fazer um mau negócio. Se você se relaciona corretamente com o Espírito Santo, vai diminuir bastante a margem de erro de você entrar num relacionamento que vai te fazer mal. Se você se relacionar direito com o Espírito Santo, vai levar a sua família a ser uma família frutífera. Ou seja, você só tem vantagens em se relacionar com a pessoa do Espírito Santo e com os seus dons. Porque uma vez que você abre o coração para os dons do Espírito Santo, nada é novidade para você e você não rejeita nada. Uma vez que você vira um homem ou uma mulher espiritual, você começa discernir o que é de Deus e você consegue receber aquilo que é da parte do Pai e aquilo que não é. Porque existe bastante enganação por aí, gente. E a gente vai ver Paulo falando um pouco sobre esses dons e eu vou falar até um pouco sobre isso. Então, os dons do Espírito, eles são divididos em 3 categorias. A primeira categoria são os dons de revelação. Então, dentro desses 9, a gente pode dividir 3 em cada categoria. Então, a primeira categoria são os dons de revelação. Qual que são os dons de revelação? É a palavra de sabedoria, é a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. É justamente aquilo que nós vamos falar hoje sobre os dons de revelação. Existe outra categoria que são o quê? Os dons de poder. Que dentro desses dons de poder estão inclusos o quê? O dom de cura, o dom de maravilhas ou o dom de milagres e o dom da fé. Porque existe uma fé como crer em algumas coisas e existe uma fé que é um dom espiritual. E existe os dons, a categoria de dons do Espírito relacionados à palavra, à fala, que são o quê? Variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre os dons de revelação, que como eu disse são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. A palavra de sabedoria, meus amados, às vezes o termo nos faz ficar um pouco confuso. Porque como vai falar a palavra de sabedoria, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu pensei que palavra de sabedoria seria que o Senhor ia me dar entendimento sobre aquilo que Salomão recebeu. Deus ser uma pessoa sábia nessa terra, e não é isso. Essa palavra de sabedoria não tem nada a ver com isso. Essa sabedoria de Salomão está lá em Isaías capítulo 11, verso 2, que vai falar sobre sete faces do Espírito Santo. Mas essa palavra de sabedoria, sabe o que é? Ela vai estar lá, vamos abrir comigo a palavra de Deus? Em Mateus capítulo 19, verso 21. Mateus, capítulo 19, verso 21. Diz assim: Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Eu quero dar outro texto para vocês. Atos, capítulo 27, a partir do verso 9. Que a gente leu domingo aí, né? Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo.
não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. No Antigo Testamento tem esse tipo de revelação? Tem. O conselho de José com relação às coisas que iriam acontecer para Faraó. É algo que não vem do nosso conhecimento, é algo que é o quê? Para quê? Para glorificar o nome do Senhor. Agora eu pergunto, Deus pode fazer isso com a gente? Pode. Deus faz isso com a gente? Lógico que pode, você no seu negócio. No seu negócio você não sabe o que está acontecendo. E daqui a pouco Deus o quê? Deus revela, ó. Tem um funcionário roubando você aí. E agora? Beleza, eu tenho um funcionário que está me roubando. Agora como é que eu faço para pegar esse cara? Agora como é que eu faço para confrontar isso? E Deus vai te dar estratégia. Situações que você não consegue sair, essa é a palavra de sabedoria. Situações que nós, no nosso entendimento, no nosso intelecto, nós não íamos conseguir resolver. Para isso que serve o quê? Isso aí como dom. E a pessoa que tem esse dom, e até é bom falar sobre isso, quem tem um dom dado por Deus, quem tem um dom do Espírito Santo, essa pessoa não é aquela pessoa que ela tem uma arma amarrada na cintura e fala assim, ó, agora eu vou usar isso. Não, é conforme o querer de Deus. É como se nós tivéssemos alguns canais dentro de nós, e esses canais estivessem obstruídos. Então, Deus para colocar um dom em nossas vidas, Ele desobstrui esse canal, essa artéria em nós. Mas a questão de jogar sangue e fazer algo fluir, vai dele abrir ou fechar a torneira. Então, ter um dom, não é que você pode usar o dom na hora que você quiser, não. O único dom que nós vamos ver que você pode usar a hora que você quiser, é o dom de orar em línguas, mas como linguagem de oração, que depois nós vamos entrar de forma mais profunda nesse assunto de línguas estranhas. Mas línguas como linguagem de oração, isso é dado para nós, isso é dado para qualquer um que quiser. Por isso que eu falo, gente, falar em línguas é a coisa mais simples do que você imagina. É que às vezes a gente valoriza o negócio, lógico que tem valor, gente, mas às vezes a gente coloca isso num pedestal tão grande que vira um impedimento para a gente chegar lá. E é isso que eu quero tirar de vocês nessa noite. É lógico que hoje a gente não vai falar especificamente sobre línguas, a gente vai falar sobre os dons aqui de revelação. Mas que fique gravado, a palavra de sabedoria é algo que Deus te revela e te dá uma solução posterior. Pastor, e daí? O que eu faço? Ore para Deus dar isso para você. Porque a pessoa que tem esse tipo de dom, ela não vai, tanto esse como os demais, ela não vai usar a hora que quiser. Mas ela vai poder ser várias vezes usada por Deus nessa causa, nesse dom. Então é uma pessoa que já tem o quê? O caminho aberto para isso. Então Deus, ele pode usar ela a qualquer momento. Por isso que nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. Nós temos que ter essa sensibilidade, nós temos que abrir o nosso coração para poder receber o que Ele tem para nós. Outro dom que foi descrito aqui, desses dons de revelação, é a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é aquilo que quando Deus revela algo que está se passando na nossa vida. Não, desculpe. Eu tinha falado de palavra de sabedoria, isso. Agora é a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é quando o Senhor, Ele nos usa para que nós venhamos a revelar para alguém algo que está se passando na vida dela. Essa é a palavra de conhecimento. Então lembre-se bem, sabedoria é o conhecimento com uma solução. Palavra de sabedoria é algo que revela, que Deus te usa para revelar algo que está acontecendo na vida de alguém. É um dom que nunca vai poder cair na mão de fofoqueiro. Então se você... Oi? Palavra de conhecimento, isso. Tudo palavra, né, gente? A palavra de conhecimento é algo que nunca vai poder cair na mão de fofoqueiro. Então se você tem problema com falar demais,
e você espera receber esse dom da parte do Senhor, é melhor você primeiro resolver esse problema de fofoca, de falar demais, para poder receber isso da parte de Deus, porque Deus não vai querer dar isso aí para você não. Porque isso aí na mão da Fifi, fofoqueira, falar para você, viu? Ah, tô sabendo ali que a irmã está com a doença tal. Espalha para a igreja. Vamos ler alguns textos que falam sobre isso? João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4. Verso de número 16. Vai dizer assim: disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então está vendo que Jesus, a gente vai ver que a vida de Jesus é permeada o quê? Permeada com ele sendo usado pelo Espírito Santo. Jesus, ele não usava isso a hora que ele queria. Porque às vezes a gente acha que Jesus, ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Mas às vezes a gente acha que Jesus era aquele mágico, né? Que falava, agora eu vou fazer a mágica do tal, agora eu vou fazer o tal, tchau. Jesus não era assim. Jesus, ele era governado pelo Espírito Santo. Jesus, ele recebia o comando do Espírito e usava aquilo que ele tinha nele. Então, o registro de Jesus, o filtro de Jesus, era o Espírito Santo. É aquilo que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 39. Que Jesus Cristo fez muitos milagres porque Deus era com ele. Não fala que ele era Deus, porque Deus era com ele. Ele ser Deus naquele momento era uma coisa. Deus ser com ele é porque existe alguém comandando ele. Naquele momento ele era sujeito ao Pai. Ele era Deus? Sim. Mas um Deus para se relacionar com o homem. Para se relacionar com o homem, ele veio na forma humana. E a forma humana que Deus espera, tanto de Jesus como a nossa, é alguém que é governado pelo Pai. É isso que vai nos levar ao sucesso. É isso que vai nos levar a um caminhar correto com o Senhor. Então a gente vai ver Jesus, que ele é impelido pelo Espírito Santo. Quando ele estava indo em direção a Jerusalém, ele foi o quê? Ele faz um desvio para passar por Samaria. Vai falar que foi-lhe necessário passar por Samaria. Samaria não era caminho de Jerusalém. Ele praticamente voltou um caminho para poder fazer essa obra, porque ele entendia que ali era um lugar que precisava receber o quê? A salvação. Era um lugar que precisava ser alcançado. O povo samaritano, eles eram desprezados, porque quando houve a divisão das 12 tribos de Israel, no ano de 931, houve uma divisão. O reino se tornou dividido. E de 931 até o ano de 722, o negócio andou junto. Quando chegou em 722, a Assíria, ela tomou o quê? Tomou o reino do norte, que era composto de 10 tribos. E qual que era a estratégia da Assíria? A Assíria, ela pegava o quê? Pegava algumas pessoas, tanto dos cidadãos assírios, como de algumas nações que ela havia conquistado, e colocava nas nações que ela conquistou. E pegava algumas pessoas que estavam na nação onde ela conquistou e levava para a Síria. O que ela fazia com isso? Ela fazia o povo perder a sua identidade. A Síria fazia o povo, e quando um povo perde a sua identidade, ele perde a sua força. Por isso que quando você perde o que você é em Jesus, você perde totalmente a sua força. A sua força está o quê? No seu reconhecimento de quem você é em Cristo. Por isso que o diabo, quando foi atacar Jesus no deserto, ele dizia o quê? Se tu és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo, porque ele queria atacar o quê? A identidade de Jesus, identidade de filho. Então, a Síria fazia isso. Então aquele povo começou o quê? O hebreu começou a se relacionar com a Síria.
O hebreu começou a casar com outra midianita, o hebreu casou com outra amalequita e virou um boné velho. O sangue se misturou, e judeu não mistura sangue, judeu só casa com judeu. Então o que acontece? Está Jesus vivendo ali, num ambiente religioso, num ambiente onde a religião impera alto, fariseus, saduceus, cara fominha de escritura, interpretando tudo de modo errado, mas fominha. O cara não podia pôr a mão num copo sujo lá, que os caras já ficavam doidos. E o que aconteceu? Eles excluíram aquele povo. Ó, esse povo não serve para se relacionar com a gente, porque se esse povo descer aqui para o sul, para as duas tribos de Judá e Benjamim, o que vai acontecer? Eles vão trazer sangue contaminado para a nossa família, então vamos excluir esse povo é povo maldito. Então Jesus, ele vai levar a salvação para essas pessoas. Só que para Jesus poder acessar essa mulher, que era uma mulher que já estava ferida pelos acontecimentos da vida dela, ela já tinha se casado 5 vezes. E o cara que ela estava se relacionando dessa vez nem era casado mais, era um ficante, era um parceiro, né? Tudo isso tem um contexto espiritual que não vem ao caso eu trazer para vocês agora quem que eram esses 5 relacionamentos que ela teve. Um dia eu trago isso aqui para vocês. Mas o que é o mais importante disso? Que Jesus, para poder acessar essa mulher, ele precisava de algo, porque primeiro, o homem não conversava com mulher. O homem não tinha esse negócio de ficar abordando mulher, esse negócio da gente ter acesso à mulher hoje em dia, é coisa do Ocidente, é coisa de 40, 50 anos atrás. Antigamente não tinha nada disso. Então Jesus, para poder acessar essa mulher, ele precisava de uma chave. Por isso que eu falo, gente, o Espírito Santo, ele é capaz de nos levar e nós acessarmos pessoas que nunca nós imaginávamos. Então Jesus, ele joga aquela conversinha de água, dá um pouquinho de água para eu beber, conversa mole. Jesus foi lá e dá essa água de beber, porque Jesus, ele sabia puxar algo que estava o quê? O fiozinho para poder alcançar aquela mulher. Foi isso que aconteceu. E ela fala a questão que não pode dar água, que sendo tu judeu, vem falar comigo, sou uma samaritana. E Jesus fala, soubesse quem que está falando contigo, e no final ele fala ali, ó, vai lá então, já que você quer isso que eu tenho para te dar, vai lá e chama teu marido. Ou seja, se você quer conserto, eu preciso que você chame seu marido. Ele sabia que ela não tinha marido, mas quem que revelou isso para Jesus? A palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, ela vai servir muito para nós também, meus amados, na questão de discipulado. Quantas vezes eu estou fazendo discipulado com as pessoas, e às vezes Deus fala assim para mim, ó, o Espírito Santo fala assim para mim, ó, toca nesse assunto. Aí dali, desemenda um monte de coisa. Você está ali sentado com a pessoa, parece que o assunto não vai. O assunto fica truncado. Jesus fala assim, ó, entra aqui. Você entra, revelação purinha. Essa é a palavra do conhecimento. É o camarada ligar para você, tarde da noite. Eu tinha um colega, que a gente que está na obra de Deus, em algum tempo da nossa caminhada, às vezes passa a vontade de desistir, porque é difícil a obra de Deus. Às vezes você é traído, às vezes você espera uma coisa, não é cansativo. Às vezes você investe em pessoa, a pessoa não apresenta aquele resultado que você queria, isso às vezes traz algum desânimo. Enfim, todo mundo passa por isso, mas graças a Deus em Cristo a gente consegue passar por isso. E uma vez tinha um amigo meu que estava no horto aqui de Taubaté, sentado, e pensando em desistir de tudo, um baita de um obreiro do Senhor. Pior que hoje ele está parado, ele está na igreja, mas parou, se é aquele cara que ele era. Mas isso já uns 10 anos atrás, ele parado no horto, cabisbaixo, pensando na vida, olhando para o nada. Daqui a pouco vem um outro pastor que é amigo meu também, parou o carro, estacionou o carro dele, desceu do carro, bateu nas costas dele e falou assim, por que você está querendo desistir? Só porque você teve aquela decepção? Ele falou que na hora ele não acreditou.
Ele falou que na mesma hora, ele deixou de querer desistir, por quê? Porque ele viu que Deus estava o quê? Acompanhando aquilo que ele estava passando. Isso trouxe o quê? Um conforto para o coração dele. Então a palavra de conhecimento na questão da mulher, ela cessou aquela mulher. Mas muitas vezes, se você está passando por uma dificuldade, essa palavra de conhecimento vai trazer o quê para você? Pô, Deus está se importando comigo, Deus está vendo o que eu estou passando. Pode até não vir a solução naquele momento, mas o simples fato de você saber que Deus, o papai, o chefe, o dono da prata e do ouro, o homem que pode fazer todas as coisas, está sabendo daquilo que está passando por você, faz toda a diferença. É como se ele estivesse abraçando você e falando: ó, meu filho. Eu lembro até de uma história que o pastor Luciano contou, o pastor Luciano Subirá, que ele estava passando por uma grande dificuldade na igreja dele. Um obreiro tinha aprontado lá, um ajudante, um copastor dele, e ele precisava naqueles dias afastar esse pastor. E ele estava muito cabisbaixo, e ele gosta sempre de tirar o período de oração dele e de Bíblia, porque ele prega muito e ele quer ter esse devocional todo dia, religiosamente, que é algo bom para a gente ter. E nesse dia estava tendo uma conferência na igreja dele, ele recebeu uns pregadores de fora, então ele teve que fazer sala para os caras, fazer aquela cara de paisagem, aquela coisa. E durante esse dia, no outro dia, ele ia pregar numa conferência muito importante. E ele ficou muito chateado de não poder ter tirado esse tempo de Bíblia e esse tempo de oração com Deus, porque ele chegou tarde em casa e já não dava mais nada, Mas ele falou: eu vou tentar orar um pouco ainda. Ele falou que na hora que ele dobrou o joelho no quarto dele, tarde da noite, ele cansado, no outro dia ele tinha que acordar cedo para pegar o avião, toca o telefone celular dele. E ele falou que não é de atender telefone celular no momento que está orando. Eu até já aprendi, eu deixo no modo avião. E toda vez, a hora que a gente está orando, parece os irmãos: pastor, não. Eu já desligo já. Uma hora que você vê desligado meu celular, que eu estou falando com o papai. Mas enfim, o celular toca. Na hora que ele olha para ver quem estava falando, Judá Bertelli. Para quem conhece Judá Bertelli, sabe que o cara é chapado, o cara é muito louco, o cara é chapado em Jesus mesmo. O cara, pensa num cara maluco que a gente, em nome de Jesus, vai conseguir trazer esse cara aqui. A gente está orando por isso, para ver se ano que vem a gente traz ele na inauguração da nossa igreja. Mas enfim, na hora que o telefone toca, ele vê Judá. Na hora que ele atendeu, na hora que ele pôs o telefone no ouvido, ele ouviu aquela rajada de língua estranha e falou: tá falando com o papai que não conseguiu ter um tempo com ele hoje, né? Mas o papai tá falando para você, fica tranquilo, que amanhã você não vai lá somente pregar, mas você vai levar a presença dele. Ele viu tudo o que aconteceu com você no dia de hoje, você ter feito sala para as pessoas, e você, o seu coração triste por causa do seu amigo. Mas Deus falou que amanhã Ele vai te honrar. Tchau. Desligou o telefone. Palavra de conhecimento, gente. Não tem coisa melhor que isso. Mas, gente, coisa de quem se relaciona com Deus. É isso que Deus quer trazer para a nossa vida. É para isso que serve a palavra de conhecimento. E o mais importante disso, eu não quero que você saia daqui nessa noite. Nós vamos falar ainda sobre mais um. Você dizendo assim: pai, fala comigo dessa forma. Não faça essa oração, pelo amor de Deus. A oração que eu quero que vocês façam: pai, me usa dessa forma. Eu não gosto, assim como o André, eu não gosto do termo usar, mas dessa forma é usar, tá junto, me utiliza, faz parceria comigo, saia daqui nessa noite querendo servir com aquilo que Deus quer fazer com você, porque automaticamente você vai ser servido por Ele. Porque a gente tem que sair dessa mentalidade: eu quero. E daí, você quer, mas o que você quer? Deus hoje vai colocar bandejas na nossa mão para que você possa servir os outros. E tudo isso, como ele foi dito no texto, é para um fim proveitoso. Qual o fim proveitoso? Servir a igreja do Senhor. Servir esse mundo que está tão carente do Espírito Santo. Mais um texto no Antigo Testamento. 2 Reis, eu quero sempre tentar trazer um texto do Antigo Testamento e um do Novo, para vocês verem que isso já existia no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 6, verso 12, diz assim: respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor,
Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. O rei da Síria, ele ficava lá no palácio falando assim, ó, hoje a gente vai cercar tal lugar de Israel. O Eliseu ficava lá na casa dele, assim, falando com o papai, né? Imaginem lá. E o papai só revelando para ele. Ele ia lá, mandava só falar assim, ó, manda o capitão vir aqui. Aí o capitão ia lá, ele falava assim, ó, a Síria vai atacar ali pelo lado direito de Israel, pode ir lá. Aí ele ia lá, montava acampamento, impedia o povo de entrar. Isso aconteceu uma, duas. Aí o rei lá começou a ficar encucado, falou, deve ter algum cagueta que está lá ouvindo e levando pro cara. Tem algum fofoqueiro que fica aqui escutando e está levando para lá. Aí o serviçal dele fala, sabe qual que é a fama lá em Israel? O profeta recebe tudo e fala para os caras. Ou seja, para poder proteger o povo, Deus ele faz isso para poder nos proteger. Por isso que eu falo, dê ouvido para o seu líder. Quem não está em célula, se insira em célula. Porque esse cuidado do seu líder com você, muitas vezes vai acabar acontecendo muita palavra de conhecimento ali, muita palavra de sabedoria nesse relacionamento que vocês vão ter. Como eu disse, o pastor, eu digo isso aqui sempre, vou dizer mais, porque a igreja está crescendo e eu estou começando a ficar sem mão para cuidar de membro. Eu estou focando mais a minha força para poder tratar dos líderes. Então você que está em célula, dê mais ouvido para o seu líder, porque o seu líder vai ser usado sim, em palavra de conhecimento, em palavra de sabedoria, para poder dar direção para a tua vida. E você vai pedir confirmação para Deus, Deus vai falar isso no seu coração, porque toda palavra de conhecimento e toda palavra de sabedoria, uma vez que cai no coração e é de Deus, aquilo traz refrigério, aquilo não traz incômodo. Não fica aquele negócio quadrado, né? O negócio desce redondo. Para finalizar, meus amados, discernimento de espíritos. Então falamos sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e vamos falar agora sobre discernimento de espírito. Discernimento de espírito é algo dado por Deus para você, para que você possa julgar se aquilo procede de Deus ou não. E eu digo, depois do amor, meus amados, dos dons espirituais, o que eu mais considero importante nos dias de hoje é o dom de discernimento de espírito. A gente vai ver que existe pessoa no mundo natural que é o quê? É o sem noção. Já viu o sem noção? O sem noção ele entra no momento que não é convidado. O sem noção ele fala coisas que não é para falar. O sem noção ele vai falar com a menina que não é para falar. Ele faz as coisas tudo de forma errada porque ele é sem noção. Agora o meu medo na área espiritual são os sem discernimento. E hoje está cheio, gente, de pessoas que são sem discernimento de espírito. Falam aquilo que não é da parte de Deus. Se metem nas coisas que não é para eles se meterem. E muitas vezes recebe coisa de pessoa que está endemoniada. Porque, gente, a gente que mexe com libertação, a gente sabe, endemoniado não é somente aquele que fica estribuchando, não. Muito pelo contrário, quando está estribuchando, é sinal que está saindo. Quando está estribuchando, já está na fase final. Jesus já está na porta ali, fazendo assim, ó, com a vassoura, mandando para fora de casa. Mas quando está sentado na sala do coração, quando está sentado, ele vai agindo na sutileza. Ele dá um mau conselho para você. E tem carinha de anjo. Fala versículo da Bíblia. Só que ele faz através de um engano. E como que você vai poder sacar esse engano? Através do discernimento de espírito. Você tem que ter uma pessoa que discerne os espíritos. A Bíblia vai dizer, meus amados, que os dons a gente pede. Como eu li no versículo 31 para vocês, portanto, buscai os melhores dons. O que é o melhor dom? É aquilo que se encaixa dentro do seu modo de viver, é aquilo que é necessário para você caminhar em Jesus. E eu peço para vocês, isso você vai pedir sim para Deus. E vai pedir para Deus te dar para você poder usar, que é o discernimento do Espírito. Você vai ver que quando você tiver discernimento de Espírito, você não vai ficar dando ouvido para cada bocó que fica falando por aí.
Ah, pastor, mas ele fala de Deus, ele fala bonito. Fala só bonito, mas às vezes não é da parte de Deus.